Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Ricardo Alves. Vamos mais um tema da aulinha de hoje, a Europa no final da Idade Média. Espero que vocês gostem. Vou estar compartilhando com vocês aí uma tela. Só um minutinho, por favor. Só um minuto. A Europa no final da Idade Média. O tema de hoje, da aulinha de hoje, o declínio do feudalismo. Na imagem aqui, à minha direita, né? A morte triunfa e soberana das pessoas que até então estão sendo aí vitimadas pela peste negra. A Europa do século XIV foi marcada por desgraças e tragédias. A grande fome, a peste negra e a multiplicação das guerras entre nobres e levantes camponeses. O resultado maior foi a crise do feudalismo e do regime senhorial. Então, essa imagem aí vai estar representando isso, né? Uma imagem do século XVI, representando essas vítimas aí mortas através da peste negra. Algumas fases dessa situação, nós vamos ter aí a primeira fase, que vai ser do século XI ao século XIII, caracterizada pelo processo de expansão de diversos setores na Europa Ocidental, a ampliação das culturas agrícolas, o renascimento comercial e urbano e o fortalecimento da burguesia. Já na segunda fase, no século XIV e XV, vai ser marcada até então por um processo de depressão, né, na Europa Ocidental, decorrente das crises econômicas e também políticas e religiosas. As transformações que ocorreram nessas duas fases desencadearam o declínio do feudalismo, provocando a transição para uma nova sociedade, o que se convencionou como fim da Idade Média. Isso mesmo. Essa expansão vai estar ocorrendo até então, no século, né, o desenvolvimento do período medieval, no século XI até o século XIII, a Europa Ocidental viveu um período de relativa paz. Entre os fatores que contribuíram para isso, vai destacar-se o fim das sucessivas ondas de invasões e depois o direcionamento do espírito guerreiro da nobreza para a luta contra pagãos e muçulmanos por meio das cruzadas. Isso vai até então fortalecer o crescimento populacional e a retomada das atividades econômicas dentro da Europa. Nós vamos ver o desenvolvimento agrícola já no século XI. A produção agrícola vai atender modestamente a necessidade das pessoas que vão viver nesse período, onde vai ser aprimorado algumas técnicas bastante simples para a agricultura. Nós vamos ter algumas mudanças de relações ao trabalho. Os servos, por meio de várias revoltas, né, vai conseguir aliviar o peso de algumas obrigações, que era através dos impostos, a talha e a corveia. Surgiram até então, a partir desse período, o arrendamento de terras entre senhores, né, e os seus servos. Isso vai fortalecer até então essa relação entre o senhor e o servo. Forma de uso da terra: ampliação do cultivo agrícola, aperfeiçoamento de técnicas e instrumentos para poder melhorar até então a produção desse uso da terra. Nós vamos ter nesse período, então, um crescimento populacional muito grande, né? Vai ter um crescimento demográfico grande, então, no século aí, aproximadamente, no século X ao século XIII, né? Entre Alemanha, Holanda, Bélgica, nós vamos ter um crescimento muito grande, Inglaterra, Espanha, Portugal, e tanto de número demográfico, tanto também de número populacional. O comércio ganhou significativo impulso com o aumento da produção agrícola, o desenvolvimento do artesanato urbano e o maior contato com os povos orientais. Nós vamos ter algumas rotas comerciais, uma ao norte, pelo mar, e a outra através da rota comercial no sul, também pelo mar. Essas rotas vão favorecer aí essa comercialização desses produtos que estavam sendo produzidos na Europa. Interligando essas rotas, né, havia uma extensa rede de vias terrestres, logo que após eles chegar ali através de suas rotas, então eles vão passar por terra. Então, nesses principais cruzamentos dessas vias, foram sendo ali organizadas algumas feiras, né, feira dos comerciantes ali, para poder vender os seus produtos. Então, nós vamos ter destaque na França, na Itália, na Alemanha, e assim sucessivamente esse comércio vai crescer. Em pedaço terrestre, né? Em terra. Com a expansão do comércio, a produção artesanal,
Os artesãos organizaram-se em corporações de ofício, também conhecido como grêmios, para poder organizar os seus produtos, né, os seus artesãos ali, porque estavam fabricando, produzindo esses artesanatos. O objetivo é defender os interesses dos artesãos e também regulamentar o exercício da profissão e controlar o fornecimento de produtos. Então, foi uma necessidade deles para eles poder aí, da forma mais organizada, produzir e também defender os seus interesses, né? Então, nós vamos ter o ensino do artesão, que vai ser em 3 estágios: o aprendiz, o oficial e o mestre. Nas proximidades das rotas comerciais, desenvolveram-se diversas cidades. No princípio, muitas delas eram cercadas por muralhas, construindo um núcleo urbano fortificado. Esse núcleo aí vai ser denominado burgo. Então, nós vamos ver essa imagem à minha direita aqui, um castelo ao fundo, né? Logo, essas cidades foram crescendo fora do castelo, e aí foi aumentando o número de população, né? Obviamente. Os habitantes dos burgos, basicamente comerciantes e artesãos, eram chamados de burgueses. Com a expansão do comércio, o artesanato, houve uma ascensão social da burguesia, ou seja, do grupo de homens de negócios que viviam nas cidades livres dos laços feudais. A princípio, muitas cidades pagavam taxas, impostos ao senhor feudal, pois estavam localizadas em áreas de seu domínio. Os burgueses exigiam um direito estabelecido em documentos como os de livre comércio e liberdade para os cidadãos, que preservavam a autonomia da cidade diante do poder do senhor feudal. Lembrando que o senhor feudal era uma pessoa bastante respeitada na região. Tá? O ar da cidade, até então, torna-se o homem livre. Isso é um ditado até então alemão. A comuna, até então burgo, que havia conseguido a independência de um senhor feudal, a administração da comuna ficava a cargo dos comerciantes mais ricos, que se encarregavam da defesa, da elaboração de leis, de tribunais, da cobrança de impostos e da construção de obras. Assim, as cidades tornaram-se locais onde se procurava dar segurança e liberdade para aqueles que desejavam romper com rigidez a sociedade até então feudal naquele período. Uma imagem também à minha direita, né? Olha para vocês verem, retratando, mostrando, né? Já no século XIV e XV, a sociedade da Europa Ocidental. Nós vamos ter um esgotamento desse sistema, né? Uma depressão, o esgotamento do sistema feudal, que vai contribuir para essas crises. Por exemplo, a expansão econômica, o número populacional, isso vai ajudar bastante. Essa crise agrícola também e a fome, as terras de boa qualidade tinham se tornado raras devido à expansão agrícola e à ocupação de solos menos férteis pela agricultura resultou em queda da produtividade. A derrubada das florestas para ampliação de áreas agricultáveis era dificultada por muitos nobres feudais, pois elas eram um ambiente natural para a caça, fonte de produtos como mel e cera. Em várias regiões europeias, houve também perda de colheita provocada por outros fatores, como climático e também por seca, né? Tanto por intenso frio, como também por secas prolongadas. E também por materiais inadequados até então do cultivo da terra. O conjunto desses fatores ocasionou uma grave escassez de alimento, o que levou milhares de pessoas a morrerem de fome e muitas outras até mesmo de um estado bastante de calamidade, né? De fome absoluta. Enfraquecida pela fome e pela subnutrição, enorme parcela da população europeia tornou-se vítima de molestias contagiosas, como a peste negra, no ano de 1347 até o ano de 1350. Epidemia no Oriente levada à Europa por um navio. Esse navio, até então, essas pessoas estavam doentes e vai passar essas doenças para as demais pessoas quando chegavam nas cidades. Essa peste negra, até então, expressão que se refere a uma doença provocada, né, até então, pelo bacilo, com duas formas principais de transmissão. A bubônica, que é o contágio pela picada de pulga, né, vinda dos ratos portadores até então da doença, e a pulmonar,
né? Essa pulmonar aí, que era através de uma pessoa contaminando outra pessoa. Lembrando que nós estamos falando do período da Idade até então, na Europa, no final da Europa, aí, na Idade Média, né? Então, não tinha um estudo aprofundado e um conhecimento para tal situação. A molestia, né, provocada a infecção pulmonar, que geralmente levava à morte. Como não se conhecia até então, nesse período, remédio contra ela, os doentes contaminados eram isolados para evitar novos contágios com aquelas pessoas até então que não estavam com a doença. Houve sucessivos surtos durante o século XIV na Europa Ocidental. Calcula-se que 1/3 dessa população tinha sido vitimado pela doença, né, chegando a óbito, a morrer, a falecer, devido à doença até então da peste negra. Guerras e crise social. As lutas da cristandade contra muçulmanos e pagãos haviam canalizado o espírito guerreiro da nobreza feudal. As cruzadas, até então, que eram bastante de agressividade aos nobres e cavaleiros cristãos. Já na segunda metade do século XIII, porém, elas chegaram ao fim. Sem um inimigo externo, esse espírito guerreiro, até então, deu origem a conflitos internos, isto é, dentro do próprio mundo cristão. Algumas consequências nós vamos ter: diversas cidades saqueadas, inúmeras plantações devastadas, crise de abastecimento, alta do preço dos alimentos, prejuízo na atividade comercial. Então, isso vai ocorrer, esses problemas, né, até então, aumentando cada vez mais dentro da Europa aí no final da Idade Média. Já a Guerra dos 100 Anos vai ocorrer entre o ano de 1337 a 1453, entre França e Inglaterra. Algumas causas vão ser sucessão da dinastia, né, da França e a disputa pela rica região de Flandres, onde se desenvolvia a manufatura de lã. Algumas consequências dessa guerra: prejuízo à vida econômica da França e também da Inglaterra, empobrecimento, grande parcela da nobreza feudal. Após o seu término, a autoridade do rei estava fortalecida, o que posteriormente possibilitou a construção de uma monarquia centralizada. Alguma crise também religiosa, né? Essa crise vai ocorrer e algumas divisões. Em 1309, o Papa Clemente V transferiu a sede da Igreja Católica para a cidade francesa, buscando manter boas relações com o rei da França e fugir das perturbações políticas que até então agitava a Itália. Foi uma decisão que, anos mais tarde, né, traria sérias consequências até então à Igreja Católica naquele período. Nós temos uma imagem até então do Papa Clemente V. Grande cisma do Ocidente, no ano de 1378 a 1417, crise dentro da Igreja devido a mudanças da sede do papado. Esse grande cisma do Ocidente, período em que a Igreja foi governada por 2 papas, um em Roma e outro em Avignon. Isso mesmo. No ano de 1418, o Concílio de Constância, até então a Igreja recuperou sua unidade, elegendo um novo Papa, instalado até então, né, morando até então em Roma, para comandar a cristandade católica. A crise religiosa colaborou para o surgimento de várias doutrinas contrárias aos dogmas da Igreja Católica. Com isso, pessoal, nós vamos aí dar uma ênfase agora um pouquinho na Guerra dos 100 Anos, né? Uma imagem para você estar vendo aí. A Guerra dos 100 Anos, do ano de 1337 a 1453, foi um dos maiores conflitos da Idade Média entre duas das principais potências europeias, França e também a Inglaterra. Apesar do nome, durou mais de um século. Segundo a definição dos historiadores, tudo começou em 1337 para terminar só em 1453. Então, 116 anos, né? Não foi um confronto ininterrupto, mas uma série de disputas que incluíram várias batalhas. Para entender essas causas das guerras, a origem de tanta briga e vai precisar recuar algum tempo. Então, nós temos aí o Guilherme, né, primeiro, em 1066, durante até então o território francês,
o Guilherme, até então, conquista a Inglaterra, tornando-se até então rei desse pedaço. Tanto William quanto seus sucessores eram, ao mesmo tempo, donos de trono inglês e também súditos do rei da França, já que tinha herdado terras naquele país. Em 1328, o rei francês, Charles IV, morreu sem deixar um herdeiro. O então rei da Inglaterra, Edward III, considerou-se um pretendente legítimo ao trono vago, pois, além de súdito, era sobrinho até então de Charles IV. Então, nós temos aqui a imagem de Charles IV e até então de Edward III. Para entender essas causas da guerra, o problema era que os outros nobres franceses reivindicavam o mesmo trono, e uma assembleia acabou escolhendo um conde chamado Felipe de Valois, que ganhou o título de Felipe VI. A relação de desconfiança entre os monarcas dos dois reinos e a disputa entre eles por territórios franceses, Edward III tinha herdado os direitos sobre algumas regiões da Europa, onde vai até então resultar nessa guerra. A França tinha uma população quase 4 vezes maior que a da Inglaterra e também era mais rica, mas não encontrava até então unida e organizada enquanto nação. A Inglaterra, por sua vez, possuía uma monarquia mais forte e seu até então melhor, né? O seu melhor aí no início da guerra. Então a França não estava tão preparada como até então a Inglaterra. França, força na cavalaria, privilégios dos nobres, armadura pesada, bravura nas batalhas. A Inglaterra, força nos arqueiros. Toda a população deve treinar e lutar. Armadura leve, tática nas batalhas. Então aí, olha, já dá para perceber uma diferença, né? Alguns modelos de armas, né, do período medieval aí, o cavalo todo enfeitado, o soldado com a sua armadura. Então, era essa armadura para a batalha aí, ser enfrentada no período medieval aí, no período da Europa, no final da Europa da Idade aí, Média, né? Desenrolar da guerra. Ao final da primeira fase do conflito, em 1316, tratados asseguraram aos ingleses a total soberania sobre as terras que possuíam até então na França. Nas décadas seguintes, os conflitos internos levaram os dois países a se concentrarem mais nos problemas domésticos e a guerra entrou numa fase de paz não declarada, rompida de quanto até então, enquanto, né? Uma situação aí que deu esses conflitos, mas não teve nenhum acordo, nem nada para falar assim, acabou a guerra, teve um acordo, alguém declarou como vencedor? Não. Final da guerra, por volta de 1420, o novo rei inglês, Henri V, decidiu aproveitar uma crise entre os monarcas franceses e alguns nobres para reivindicar novamente o trono da França, dando início a mais um período turbulento. Essa fase final de conflito, porém, foi favorável aos franceses. Comandado por um novo rei, Charles VII, e com um exército mais organizado e também mais agressivo, eles expulsaram os ingleses das regiões francesas. A famosa Batalha da Cidade Francesa, no ano de 1453, é hoje considerada, por nós historiadores, o fim da longa guerra, embora nenhum acordo tenha sido assinado e eventuais conflitos tenham continuado a ocorrer. É o que eu disse para vocês. Por mais que até então vai ocorrer aí uma vitória, né, nesse período, mas não teve um acordo, né, para finalizar essa batalha. Consequência da guerra. A Guerra dos 100 Anos foi uma última guerra feudal e também a primeira moderna. Ela foi dirigida por membros da aristocracia feudal no início dos conflitos e terminou com uma disputa entre estados que já tinham exercido seus próprios exércitos nacionais aí. Por isso, ela foi um grande marco no desenvolvimento europeu, principalmente na França. Daí até então a questão da ideia de nação que unificou o país antes dividido em territórios controlados por nobres. Então, algumas consequências da guerra aí, né, que vai ocorrer no período aí da Europa, no final da Idade Média. Um ponto de exceção da guerra. Com a França em perigo, Joana d'Arc organiza um exército completamente diferente dos exércitos feudais. Guerra era assunto para nobres e homens, em geral.
Seu exército era liderado por uma mulher camponesa, no caso, Joana d'Arc. Os exércitos feudais lutavam por seu senhor. O seu feudo, o de Joana d'Arc, era um exército nacional, que lutava pela França e também pelo seu rei, era diferente. Os franceses agora sentiam-se integrantes de um país. A ideia de nação estava lançada. Então está a figura aí de Joana d'Arc, né, à minha direita. Curiosidade da Guerra dos 100 Anos. A pólvora foi pela primeira vez utilizada como uma arma em combate na Europa, nos campos até então, pelas tropas inglesas. Seu uso causava mais ruído do que estragos materiais, mas foi eficiente para assustar até então a cavalaria francesa que ali estava. Joana d'Arc, heroína francesa no conflito, quase 5 séculos após a sua execução na fogueira por suposta prática de feitiçaria, foi canonizada pela Igreja Católica no ano de 1920. Famosa Joana d'Arc. Tem até filme sobre ela, pessoal. Então, depois, se vocês puderem aí, dar uma olhadinha. Apesar do nome, a Guerra dos 100 Anos durou exatos 116 anos, como eu havia dito, falado para vocês. A expansão, isso vai ocorrer também, vai ter essa questão da expansão marítima europeia. Nós vamos ver alguns fatores dessa expansão marítima, também a expansão marítima portuguesa, né? Etapas dessa expansão, as rivalidades, navegações e as consequências. Então, nós vamos ver um pedacinho, parte 6, pelo menos a expansão marítima portuguesa aqui agora. A expansão marítima europeia, processo histórico ocorrido entre o século XV e XVII, contribuiu para que a Europa superasse a crise do século XIV e XV. Através das grandes navegações, há uma expansão das atividades comerciais, contribuindo para o processo de acumulação de capitais dentro da Europa. A expansão marítima teve um nítido caráter comercial, daí definir esse processo como uma empresa comercial de navegação ou como grandes empreendimentos marítimos. Formação do Estado Nacional e a centralização políticas. As grandes navegações foram possíveis com a centralização do poder político, pois fazia-se necessário uma complexa estrutura material de navios, armas, homens e recursos também financeiros. Interesses e econômicos também, tanto interesses, e esses interesses também passavam do econômico, a necessidade de ampliar a produção de alimentos, em virtude da retomada do crescimento demográfico. A necessidade de metais preciosos para suprir a escassez de moeda, romper o monopólio exercido pelas cidades italianas do Mediterrâneo, que contribuía para o encarecimento das mercadorias vindas do Oriente. Até então, a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, encarecendo ainda mais os produtos do Oriente. Portugal foi a primeira nação a realizar a expansão marítima, além da posição geográfica que ela se localizava, né, próximo ali ao mar, de uma situação de paz interna e também presença de uma forte burguesia mercantil. O pioneirismo burguês é explicado pela sua centralização política, que, como vimos, era a condição primordial para as grandes navegações. A formação do Estado Nacional português está relacionada à guerra de reconquista, luta entre cristãos e muçulmanos na Península Ibérica. Então, pessoal, com isso aí nós vamos finalizar a Europa no final da Idade Média, esse teminha, né, que eu tentei passar para vocês da melhor forma possível. Espero que vocês gostem e um abraço e até a próxima.